Começa agora. O último dia do devocional Está no ar. 2 passos de gratidão. Ponto 2 passos de gratidão. Hoje você acordou com a intenção de fazer algo para Deus? Alguns me fizeram a seguinte pergunta: Israel, como faço? Ou, qual o primeiro passo preciso dar para ter intimidade com Deus? Então me vem a seguinte questão: o que você fez hoje para que Ele se achegasse até você? Durante todo esse tempo de convertido, muitas situações não estavam claras para mim pelo fato de não entender o que Deus queria me passar através daquela determinada situação. É como você ter um GPS com todo o trajeto pronto e a rota não fazer sentido algum. Todavia, aprendi que independentemente da rotina, podemos fazer para a glória de Deus. Tudo o que você faz durante o dia, pelo menos uma coisa, uma ação, precisa ser em homenagem ao Espírito Santo, pois será isso que fará a diferença no relacionamento entre você e Deus. Talvez você pense: poxa, mas é muito difícil caminhar com alguém que sabe os meus planos, mas eu não sei o que ele está fazendo. A Bíblia diz que Jesus sabia todo o plano do Pai, pois quanto mais ele ensinava, curava, libertava, ele se conectava com o Pai para causar poder sobre tudo o que ele fazia. Mas então, Israel, você quer dizer que somente por meio de oração 24 horas que eu vou entender todos os planos que Deus tem para mim? Não. Jesus, com tudo isso, nos transmite uma mensagem de que precisamos ser dependentes dele em todo o tempo com ações de graças. Você não precisa saber o que Deus está fazendo ou vai fazer por você, você somente precisa confiar. Seguindo conforme o coração dependente de Jesus dentro de você. Caminhar com Jesus é você depender de Deus como se fosse a última vez, pois a última vez é sempre impactante e você daria o seu melhor por isso. Caminhar com Jesus é compreender que mesmo você sem entender, Ele está direcionando os seus passos. Deseja receber mais devocionais como esse? O acompanhe no Instagram e seja ricamente edificado com os textos do autor Israel Sanches. O Evangelho de João, capítulo 5. A cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água porque, de vez em quando, um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: "Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia." Ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." Eles perguntaram: "Quem é o homem que mandou você fazer isso?" Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: "Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior." O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus.
Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. A autoridade do Filho de Deus. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo o que o Pai faz, o Filho faz também, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida aos que ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho a autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Testemunhos a favor de Jesus. Jesus continuou a falar a eles. Ele disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo?